Bom dia a todos os presentes, todos conseguem me ver bem? Com muita alegria que a gente está aqui no segundo webinário do subprojeto de língua portuguesa do PIBID, né, dessa nova edição. E hoje a gente vai contar com a presença do professor Eduardo Cardoso Martins, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as Olimpíadas de Língua Portuguesa, tá bom? Como a gente está com a pretensão de organizar todos esses webinários, né, no canal do YouTube, no meio do ano, a gente está seguindo uma padronização de tempo, né, normalmente de 1h30, e aí eu peço que se alguém tiver alguma questão, né, alguma colaboração para pontuar, que faça após a apresentação do professor Eduardo, ao menos que ele solicite uma intervenção, tá bom? E a gente mantenha também o microfone e a câmera desativados para evitar algum ruído. Eduardo, eu vou fazer a mesma coisa, mas se você precisar de qualquer coisa, eu estarei aqui, tá bom? Vou apresentar, então, formalmente, né, o professor Eduardo para os alunos que ainda não conhecem, os mais novatos, os calouros, já que o professor Eduardo estava afastado para doutorado. O professor Eduardo Martins é licenciado em Letras, né, pela nossa casa, pela UFAM, com habilitação em português, especialista em linguística também pela UFAM, mestre em linguística na área de linguagem e sociedade, né, pela Universidade de Brasília, onde também conclui seu doutorado. É professor efetivo da UFAM, né, da nossa FLET desde 2013, é membro da comissão organizadora da Olimpíada Brasileira de Linguística, OBL, tendo representado o Brasil como líder de equipe na Olimpíada Internacional de Linguística em Praga, na República Tcheca, em 2018. É suplente do Conselho Consultivo do Grupo de Estudos Linguísticos e Literários da Região Norte, GeoNorte, no biênio 2019-21, participa dos grupos de pesquisa do CNPq Discurso e Práticas Sociais, e também Michel Foucault e os estudos discursivos. Atuou na organização dos colóquios regionais da Abralim, 2014, e da LAB, 2016, em Manaus. Atuou em ações de ensino, pesquisa e extensão, dentre os quais se destaca o Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica, PAFOR, CAPES-UFAM, e o Programa de Atualização e Qualificação de Avaliadores de Provas Subjetivas, PAC-UNB. Tem experiência na área de estudos da linguagem, com ênfase em língua portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: introdução aos estudos linguísticos, funcionalismo, pragmática, semântica, teorias da enunciação, análise de discurso crítica, gêneros discursivos, análise e produção textual. Ok? Professor Eduardo, então, vou deixar contigo a palavra. Obrigado, Fernanda. Agradeço o convite, estar aqui com vocês. Olá a todos. Essa apresentação que vamos fazer agora é um recorte, um pedaço da tese que eu venho me dedicado nos últimos 4 anos. Vocês conseguem ver a apresentação? Perfeitamente. Legal. Nessa apresentação, inclusive, terá alguns momentos que eu vou querer uma interação, sim. Eu quero que você dialogue um pouco comigo, e aí a gente pode ir alternando. Alguns podem abrir o microfone, se ficar um pouco bagunçado, pode usar o chat também, mas eu quero ver a participação de vocês. Justamente porque trata de um tema um tanto quanto desconhecido da Universidade Brasileira, que são as Olimpíadas de Linguística. E aqui vamos falar sobre uma proposta científica para uma aprendizagem lúdica. Então, como você pode ver no próprio tema, nós temos três propostas. Falar de Olimpíadas de Linguística, falar sobre por que ela é uma proposta científica e por que promove uma aprendizagem lúdica. Linguística não é uma novidade, acredito eu, para a maioria de vocês. Apesar de que nós vemos linguística apenas no ensino superior, ela é uma novidade para quem está adentrando. Não se ouve falar muito de linguística na escola, durante o período escolar, apesar de tratarmos muito de temas linguísticos. O conceito de linguística é muito batido. Se eu pedir para você, assim, de cabeça, tentar lembrar
dos manuais de linguística que você já estudou, o que então, uma pessoa, duas podem falar, outros podem escrever no chat, que vamos testar a nossa interação. Quando diz o que é linguística, o que vem à sua mente? Estudo da língua, professor? Estudo da língua, também. Mais uma pessoa, duas. No estudo das interações entre as pessoas através da língua. Legal, também. O que mais? Vamos, não sejam tímidos. Nós só temos 1 hora e pouquinho, então pode abrir o microfone, pode falar no chat. Estudo científico da língua, muito bom, professor. Acredito que trabalha a questão da evolução da língua, né, do idioma. Também. Ótimo. Então, a linguística, conforme os conceitos de manual, dos vários manuais que temos disponível, o mais fácil de se encontrar é o estudo científico da linguagem. Dentre esse conceito, você precisa descobrir outras coisas, né? Então, o que é o científico, o que é a linguagem, mas esse é o conceito padrão. Então, aqui eu já coloco um problema da própria Olimpíada Brasileira de Linguística, em palavras em norueguês. Mas eu não falo norueguês. Eu quero mostrar para você que você não precisa falar norueguês para se divertir com as línguas, se divertir com a linguagem. Então, nós temos aí 4 palavras. Farmor, farfar, mormor, morfar. Como eu não estou pronunciando em norueguês, talvez tenha uma pronúncia ligeiramente diferente. Mas a questão aqui não é a pronúncia. A questão é, a primeira palavra pode ser traduzida como avó. Mas um bom dicionário, um dicionário mais específico, ele daria uma outra definição. Que definição você acha que seria essa? E o que significa essas outras 3 palavras aí? Vamos lá, quero ouvir vocês. Então, pode abrir rapidinho o microfone, chutar, pode chutar à vontade. Eu quero descobrir essa intuição linguística que todo falante tem. Então, é isso que eu quero aflorar nessa apresentação de hoje. Se a primeira palavra é avó. Eu acho que todas representam algum familiar, né? Legal. Se a primeira começa a avó, eu não sei a segunda, mas talvez seja avô. A terceira seja a mãe ou pai, a quarta seja a mãe ou pai também, não sei. Legal. Como é que você chegou nessa intuição? Eu cheguei pelo simples fato da primeira palavra ser avó e as outras palavras serem meio parecidas. Meio parecidas. Meio parecidas em quê? Pode ajudar o coleguinha. Nas letras. A primeira palavra começa com far, a segunda palavra também começa com far, a quarta com mor, a segunda com mor, só muda algumas sílabas. Isso, ótimo. Então você veja, você não precisa do conceito de morfema para perceber que essas palavras têm 2 pedaços, né? Então, uns vão chamar de sílaba, outros vão chamar de pedaço. Você tem um far e você tem um mor. E esses pedaços, eles vão se alternando. Então, você tem far, mor e far, far. Mudou só um trecho da palavra, né? Uma sílaba. E no outro você tem ao contrário, mor, mor e morfar. E a primeira significa avó. O que seria, então, a segunda? Eu acho que a segunda seria vovó. Não sei por quê. Assim, Ótimo. por conta Bom de estar chute. repetindo. Por conta de estar repetindo 2 sílabas. Aí a terceira seria a mamãe e a quarta seria a mãe, só. Olha aí, uma boa intuição. Por que a terceira seria mamãe? Por também estar repetindo duas sílabas iguais. Legal. Se você tem algum conhecimento em outra língua, você pode também estar inferindo ou chutando, olha, se parece mais ou menos com alguma coisa. Se você gosta de curiosidades de linguística, você talvez já tenha visto que na maioria das línguas, o termo para mãe começa com a letra M. Isso é uma curiosidade. Então é muito interessante você apontar que mor, mor parece com mãe, porque isso segue essa intuição.
né? De mamãe. Mas não é mamãe. Não tem mamãe aí. Mais ou menos. Tem mamãe em outros termos. Então, mais alguém? Rapidamente. Pode usar o chat também. O que você acha que é far e o que você acha que é mor? Podem falar, pessoal. Vamos lá, gente. Não sejam tímidos. Olha, Avó. Deixa aberto. Pode falar. Esse primeiro é avô, o segundo é avó, e terceiro pode ser mãe e o outro pai, ou mãe e pai. Olha aí. Não sei. É um bom chute. Estamos prosseguindo no caminho correto. Então, vou ajudar vocês, porque a gente não tem muito tempo, mas o ideal é que você se divirta e vá levantando hipóteses, e aí que a gente vai ver. Mas como nós temos vários problemas para verificar na apresentação de hoje, então, vou ajudar você. Se a maioria das línguas mãe começa com M, né? E ali nós temos far, mor, talvez esse primeiro termo aí, esse primeiro morfema, essa primeira sílaba, seja, se eu sei que a palavra é avó, e dentro dela tem mãe, então o que seria essa palavra? Sabendo que mor vem de mãe, e a palavra significa avó, o que seria essa primeira palavra? Olhe para ela com atenção. Quem é a sua avó? Geralmente nós temos duas avós. E professor, qual dessas palavras significa avó? Avó paterna? Olha aí, é isso aí. Então você tem mor, que é mãe, né? Então, se a palavra é avó, então nós temos a mãe do pai. E a segunda palavra seria quê? Seria como melhor traduzida? Mãe, avó Pai. por parte de pai. A segunda palavra não tem mãe, você percebe? Far. É avó por parte de pai, ou avô por parte de pai. Isso. A primeira seria a avó por parte de pai, avó paterna. A segunda é o avô paterno. Você percebe que o far permaneceu no início da palavra, né? E esse mor? Aí sim. Se mor é mãe, então essa é a mãe da mãe. É a avó, só que é a avó materna. E o morfar seria o quê? Alguém está falando no chat avó por parte de mãe. Exatamente. Exatamente. Então, a última palavra, a avó por parte... Avô por parte de mãe, né? Avô por parte de mãe. Então, você vê que nós, em português, só temos avô e avó. E você precisa perguntar do falante de quem? É o pai do seu pai ou é o pai da sua mãe? Né? Em norueguês, isso já não é um problema. Quando você diz farmor, todos eles já entendem que é a mãe do seu pai, porque isso já está cristalizado na própria palavra. Isso é linguística. Então, a Olimpíada Brasileira de Linguística, ela vem trabalhar conceitos como esse. Você não precisa detalhamento teórico para se divertir com o que as línguas apresentam de curiosidade, de estrutura. E a linguística, ela é um campo do conhecimento, também é uma disciplina. Como campo do conhecimento, ela é bastante antiga, então você tem, você que já estudou um pouquinho de linguística, você vê a história da linguística, o período das gramáticas, o período da filologia, a linguística histórica, e alguns de vocês mencionaram no conceito de linguística essa evolução que as línguas têm, dentre muitos outros estudos. Mas a disciplina linguística foi fundada com Saussure, né? Claro que antes dele alguns estudos poderiam ser considerados como científicos também, mas a partir do curso de Linguística Geral que se organizou isso que se chama do estudo científico da linguagem humana em vários tipos de análise. Então, formalismo, funcionalismo, cognitivismo e outras análises de interface. Então, hoje a linguística é uma disciplina super rica,
Eu coloquei ali, a imagem está em inglês, mas acho que dá para você compreender. Então, ela tem um núcleo duro, né, como se diz, que estuda os sons, as estruturas, o sentido. Isso a gente vê dentro das universidades como os níveis de análise linguística, então, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica. E você tem áreas de interface, então, interface com a ciência da computação, a linguística computacional, a interface com a psicologia, então você tem a psicolinguística, a interface com a medicina, a biologia, então a neurolinguística, com a lei, que é a linguística forense. Então a linguística nos permite esse amplo acesso aos estudos de diversas interfaces, porque tudo é linguística, né? Tudo é linguagem. Se a linguística é a ciência que estuda a linguagem, e a linguagem perpassa todas as áreas de atuação humana, então a linguística ela é considerada justamente essa área super interdisciplinar e transdisciplinar também. E aí nós temos um problema que a nossa sociedade, de fato, não sabe bem o que é linguística, do que ela trata. Então, sempre que você vê os manuais de introdução à linguística, eles trazem algumas comparações. Quando você tem uma matéria falando, por exemplo, sobre as baleias avistadas em Fernando de Noronha, quem que o jornalista vai entrevistar? Geralmente um biólogo, um técnico da Marinha. Né? Quando fala a respeito da descoberta de um novo planeta, ou de uma estrela, quem que vai ser entrevistado? Um astrônomo, um físico. Mas quando fala acerca dos falares, por exemplo, a fala dos pescadores na ilha de Marajó, quem é que eles vão buscar entrevistar? Eles procuram professores de gramática, eles procuram jornalistas, incrivelmente procuram professores de direito, porque falam bem a língua. E o linguista, onde fica? Fica esquecido, fica de escanteio. Não é lembrado, não é conhecido. E a Olimpíada de Linguística vem suprir essa necessidade também. Ela vem mostrar, desde muito cedo, desde a escola, o que é o linguista, o que ele estuda, e toda essa interface que a gente acabou de mencionar. Mas não estamos falando só de linguística, estamos falando de uma Olimpíada, que você viu ainda há pouco um problema. E aí, tratando sobre a Olimpíada, rapidamente um brevíssimo histórico. As Olimpíadas de conhecimento, não de linguística, de conhecimento, nasceram na Romênia, na Hungria, ali todas as primeiras Olimpíadas são de matemática, né? Inclusive antes das Olimpíadas Esportivas, quase na mesma época ali, né? E você veja que elas tomaram uma grande proporção na antiga União Soviética. E a Olimpíada de Matemática de Moscou, de 1935, é bastante importante para a Olimpíada de Linguística, porque 30 anos depois, em 65, é que surge ali mesmo em Moscou a primeira Olimpíada de Linguística. A Olimpíada Internacional de Matemática nasceu em 1959, você pode ver aí nessa linha temporal. E interessante que, por se tratar de um país soviético, todos os participantes ficavam restritos a essa questão geopolítica, né? Então, a União Soviética, a Romênia, a Hungria, a Polônia, Bulgária, Tchecoslováquia e a Alemanha Oriental, que participaram dessa primeira Olimpíada de Matemática, todos faziam parte desse bloco soviético. O primeiro país fora da Europa a participar foi Cuba, em 72. Então, veja, nascido em 59, o primeiro país fora da Europa a participar de uma Olimpíada de Matemática foi somente em 72. E o primeiro país não soviético, não do bloco soviético, foi a França também, no mesmo ano. No Brasil, esse movimento de Olimpíadas Científicas nasceu em 1979, também com a Olimpíada de Matemática, e aí depois veio a de Química, de Astronomia, de Física, de Informática, e ela entra numa fase de grande difusão com a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a chamada OBMEP. Né? A partir de 2005 até os dias atuais, muitas Olimpíadas têm surgido, então são mais de 30 Olimpíadas, mas apenas 2 são patrocinadas, têm o apoio do governo, que é a Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas e a Olimpíada de Língua Portuguesa, que nasceu como uma iniciativa privada, mas hoje é uma iniciativa governamental. Esse que você está vendo é o cartaz da primeira Olimpíada de Linguística. Eu já disse a data, mas se você conseguir ter uma boa visão, você descobre pelo cartaz, 1965. Tem outra palavra conhecida aí no cartaz. Mas eu não sei russo. Mas você pode olhar e tentar ver que palavra você acha que conhece nesse cartaz. Pode escrever no site ou falar no chat. Matemática, eu consigo discernir bem matemática escrita. Matemática. Porque no início a Olimpíada chamava Olimpíada de Linguística Matemática de Moscou, né? Então, essa área de linguística matemática, nós estamos tratando aqui apenas como linguística. Na tese, eu faço uma retrospectiva sobre o que é essa área da linguística matemática, que depois vai ser tratada apenas como Olimpíada de Linguística. Nós não temos tanto tempo assim hoje, então, um breve histórico da Olimpíada apenas de Linguística nasceu em Moscou, em 65, e a segunda foi na Bulgária, em 84. Então, esse início das Olimpíadas, tanto a de matemática como a de linguística, como muitas outras, é bastante espaçado entre a primeira e a segunda. Mas ela entra numa fase de difusão, e isso acontece a partir de 2003, no caso da Olimpíada de Linguística, quando surge a Olimpíada Internacional. A partir de 2003, várias Olimpíadas começam a surgir todos os anos, ano após ano, e a Olimpíada Brasileira de Linguística nasce em 2011. A ideal nós vamos falar um pouco mais. As outras Olimpíadas de línguas neolatinas, nós tivemos a Espanha participando, mas hoje, atualmente, a Espanha não participa mais. O Canadá francófono e a Colômbia desde 2019. Então, nós temos ainda pouca participação devido à história que eu mencionei anteriormente. Os países ocidentais não pertencentes ao bloco soviético têm pouca, ou pelo menos menor tradição nessa área de Olimpíadas científicas. Então, aí você vê o mapa, né, das Olimpíadas de Linguística pelo mundo. Algumas estão num cinza mais escuro, são países que participaram, mas hoje já não participam mais. Então, você vê uma grande ausência na América Latina, né, tirando o Brasil e a Colômbia, e você também vê uma grande ausência na África e na Oceania, tirando a Austrália, né? E aqui nós temos um outro problema, esse da Olimpíada Brasileira de Linguística, e a gente vai se divertindo com os problemas ao longo dessa apresentação. Então, quero que você participe bem rapidamente, viu? Para você responder esse problema, você não precisa saber georgiano, apesar de que é um problema na língua georgiana. Então, segue aqui alguns países da América do Sul em georgiano. E alguns deles têm tradução. Então, você vê que o primeiro chama Brasil, o segundo é o Peru, e o terceiro é o Uruguai. O problema pede: quais são os 2 países não traduzidos? Rapidamente. Então, se você quiser ter um papel, uma caneta, um lápis aí, ajuda. E aí guardar tudo de memória já é mais difícil. Que país você acha que são esses 2 que estão sem tradução? Vamos lá. O quarto é a Argentina. Argentina? Como é que você chegou no Argentina? Eu fui pelos símbolos. A primeira letra da quarta palavra é a terceira letra de Brasil. A segunda letra da quarta palavra é a terceira letra de Peru, que é o R. Aí eu, por dedução, Argentina. Já fui chutando. Legal, é um bom chute. É por aí mesmo. Mas nós temos um problema. A palavra Brasil não corresponde o número de letras ao número de letras em georgiano. Se você perceber. Nós temos mais letras em georgiano. Como saber qual é a letra que você está olhando? Pois é, eu fui chutando. É por aí. Eu não diria chutando. A gente tem uma intuição, a gente tem um raciocínio que a gente vai desenvolvendo. Tá, Brasil não tem o mesmo número de letras, mas Peru tem, por exemplo. Então, o que você fez caberia na palavra Peru. E Uruguai, tem ou não tem?
Será que o Uruguai O primeiro passo é identificar quais são as letras repetidas nas 3 palavras, porque aí você já mata. Legal. Legal. É uma boa intuição. Então, o Uruguai, por exemplo, nós temos 3 U's. Os 3 U's correspondem? Eles têm o mesmo símbolo? Tem não. Não. Os dois têm o mesmo símbolo. Os 2 primeiros têm o mesmo símbolo, né? Só os dois no símbolo. Mas o Guai, o U de Uruguai não tem. Talvez pelo status da vogal U, como vogal Não ou é centro semivogal. de sílaba, né? Vogal ou semivogal, não sei. É uma boa intuição, a gente pode ir pensando. Então, como nós não temos muito tempo, eu vou adiantando. Se você fizer essa correspondência de letra por letra com a palavra Peru e com a palavra Uruguai, você descobre rapidamente algumas que têm essa correspondência, né? Apesar do U, por exemplo, o terceiro U de Uruguai não tem o mesmo símbolo. Mas no U de Peru tem o mesmo símbolo, que começa o primeiro U de Uruguai, né? Então, você percebe na palavra Brasil que, na verdade, nós temos essas seguintes letras ali, ó. Um espaço, Ra, espaço I, e o final, A. E aí, o que você acha que está escrito ali, onde tem a palavra Brasil? Brasília. Muito bom. Que é como o povo georgiano chama o nosso país. Então, eles não chamam de Brasil. Na verdade, na língua dele, eles chamam de Brasília. E aí, rapidamente, você consegue levantar quais são as palavras que estão faltando. E aí, alguém tinha falado que esse aí seria a Argentina e a última palavra? Colômbia. Colômbia, né? Que eles chamam Colômbia, né? Então você percebe que nos problemas de linguística você tem um forte aparato estrutural, lógico, de raciocínio, mas também cognitivo-cultural. Por quê? Porque todo problema de linguística vai trazer esse aspecto cultural, né? Então, no primeiro, que falamos do norueguês, vem a questão da própria palavra dizer a relação familiar. Neste segundo, nos países sul-americanos em georgiano, você tem que Brasil é chamado de Brasília, é um aspecto cultural da língua georgiana. Isso é uma característica dos problemas de linguística. Eles trazem, além da estrutura, então não é somente um problema lógico, você tem a cognição social dos falantes daquela língua, a questão cultural também. Isso a gente vai explorando ao longo da nossa apresentação. E agora, esse segue a mesma estrutura lógica dos anteriores, só que agora você não tem uma tradução em português. Assusta? Você acha que consegue fazer? Mas eu não falo albanês, eu não falo hebraico. Não precisa você falar. Essa é a questão. Nós não temos tempo para esse aqui, é um pouco mais elaborado. Se tivermos tempo no final, a gente faz esse aí. Mas eu queria chamar a atenção para esse que aparece à esquerda. O nome dele é Andrei Zalizniak. Ele é praticamente o inventor, né, desse gênero chamado problema de linguística. Então, é um gênero específico. Ele tem 2 características muito específicas, que ele precisa ser resolvível somente com os dados que estão postos nele. Então, essa característica chama autossuficiência. Ele é um problema autossuficiente. Então, você não precisa saber albanês, você não precisa saber hebraico para responder. Tudo que você precisa já está contido nele. E uma outra característica desse gênero é que ele só tem uma resposta possível. Já que você não fala as línguas que estão colocadas ali, não existem outras respostas, mas você tem vários caminhos para chegar nessa resposta. Então, você não tem ambiguidade de resposta, mas você tem múltiplos caminhos. Esse gênero foi inventado por volta de 1963, naquele artigo que está ali traduzido em russo, que chama Problemas Linguísticos, do Andrei Zalizniak. Aqui você tem uma foto de 2015,
do Andrei Zalizniak, ele era, né, ele faleceu no Natal de 2017, 25 de dezembro, e Zalizniak é interessante, eu quis colocar essa imagem, porque ele é uma figura emblemática. Na Rússia, a linguística tem um papel muito diferente do que tem no Brasil, por exemplo. Então, aqui ele está falando a respeito de uma descoberta que ele havia feito em linguística histórica sobre as letras das cascas de bétula, descobertas numa cidade, né? E ele fez um estudo de linguística histórica da língua russa, e todos os anos ele dava uma palestra. Essa aí é a imagem da palestra dele de 2015. Eu coloquei ali um link, depois, quando você tiver acesso ao slide, você pode clicar nesse link e assistir essa palestra, você entende russo. Mas os 40 primeiros segundos, esse câmera, ele faz um panorama dessas pessoas. E isso eu acho muito interessante. Nessa sala você tem estudantes de ensino médio, você tem pessoas de graduação, você tem professores, você tem senhores e senhoras, o que nos faz refletir que no Brasil, para você ter uma palestra de linguística histórica, você não tem esse público, nem quantitativo e nem de diversidade, né? Talvez alguns interessados em linguística histórica apareceriam para uma palestra como essa, mas eu quero que você veja a diferença, né, que uma Olimpíada pode fazer na cultura de um país. Então, por essa imagem, nós podemos inferir como é diferente o status cultural da linguística na Rússia, onde você tem um longo trajeto de estudos linguísticos. Esse é o Zalizniak. Pode falar. A Esther conseguiu fazer a tradução para o albanês. Misepi, misepine. Tá certo? Olha aí. No finalzinho, me lembra de voltar nisso. A Esther já tem a resposta, então eu certamente chego lá. Essa é a foto da Zalizniak em 2017, na Escola de Linguística de Verão, em julho de 2017, na Rússia, no ano que ele faleceu, em dezembro. Então, você veja, até o final da vida dele, ele era envolvido com a questão das Olimpíadas, ele acreditava muito nas Olimpíadas, e era um dos fundadores da Olimpíada Russa, lá em 65. Esse é o outro fundador do gênero, né? Alfred Zurinsky, falecido em 91. Foi ele o compositor de grande parte dos problemas da primeira Olimpíada, né? Então, o Zalizniak inventa o gênero, e esse é o grande responsável pela difusão desse gênero, pela aplicação dele nas Olimpíadas de Linguística. Falando um pouquinho da Olimpíada Brasileira de Linguística, muito rapidamente, você tem essas informações todas no site. A cada ano ela tem um sobrenome diferente, uma ênfase diferente. Então, ela já foi Kitã, que significa nó em tupi, Nokevana, nossa fala, né, em catuquina. Paraplu, que é guarda-chuva, em papiamento, Vina, que é como os curitibanos chamam salsicha. Okun, oceano, né, Nanduti, Margelle, Iora, Iepé Massá e Kubata. Kubata é a desse ano, significa em casa, em Kibundo. Não é difícil saber por quê, não é? Então, todos estamos em casa e a prova foi online, muito diferente dos anos anteriores, mas foi uma experiência bem nova. Esse é o Bruno Lastorina, ele é o coordenador geral da Olimpíada Brasileira de Linguística e também faz parte do júri da Olimpíada Internacional, e esse é um problema dele. Bora ver se você consegue. Se você conseguiu lá do albanês, então com certeza você consegue esse aqui mais tranquilo, um pouco mais simples. Você vai ver que os problemas têm diferentes níveis, tanto de raciocínio quanto de dificuldade. Esse aqui eu escolhi os mais, vamos dizer, os mais fáceis, os mais rápidos de resolução para a nossa apresentação, que é bem rapidinho, bem curta. Então, quando você olha esse problema, o que salta aos olhos? Como é que você poderia, olhando as frases em Manx, que é uma língua falada lá na ilha de Man, né, pertinho ali da Inglaterra, como é que você poderia traduzir "ela me ama, você a amou"? Olhando o que a gente chama de problemês, que é a língua que está sendo estudada, e o solvereis é a língua que você vai... é a chave para você traduzir. Em geral, solvereis é vindo na língua do participante, no caso aqui o português,
Mas nem sempre, como você viu ali no hebraico, né? Então, o que salta aos olhos? Rapidamente. Quando você olha esse problema, o que salta aos olhos? Eu não falo Manx. Eu não sei o que está escrito nas frases em Manx, mas eu sei O verbo e os pronomes. Legal. Todos eles tratam do mesmo verbo. Que verbo é? Amar. É o verbo Trair. amar. Olha aí. Exatamente. Então, procurando as semelhanças, eu já achei o verbo. Porque eu sei que todos eles vão tratar do verbo amar. E os pronomes? Você tem aí praticamente 2 tipos de pronome, né? Que pronomes que você tem aí? Me ajude, vamos lá. Pode escrever no site, no chat, ou pode abrir o microfone e falar. Não sejam tímidos, vamos lá. Você vê que aqui não tem nenhum conhecimento avançado de sintaxe, né? Ou de semântica. Então, o aluno de ensino Aí médio... seria eu. Eu, não é? Ela. São pronomes que funcionam como sujeito do verbo. Né? O que a gente costuma chamar lá na gramática normativa do caso reto. E você tem os pronomes que funcionam como objeto. Aquele que recebe essa ação, tá? Então, eu amo você, eu te amo, né? Alguém faz a ação e alguém está recebendo, nesse caso. Então, você tem 2 tipos ali de pronomes. Então, rapidamente, a solução me ajude a achar. Então, nós já sabemos que o verbo está colocado ali. Então, você já descobriu o verbo. E aí, você vai passando para os pronomes. Quais são os pronomes que estão se repetindo aí? Will. Eu. Qual outro? Você, ela e eu. O ela, você tem um ela do caso reto, né? O caso como sujeito, e você tem um ela do caso oblíquo, do caso funcionando como um objeto. Então, são elas diferentes ali. Então, você tem 2 ti, por exemplo, né? Tem. Funcionando todos os 2 na mesma função. 2 eus funcionando na mesma função e 2 ti funcionando também na mesma função. Então, qual é em Manx, qual é que significa eu, qual é que significa ti? O pessoal está respondendo no chat. Estou vendo. Ort, né? Olha aí. Vamos passando. Então, você tem o ti e o eu ali já identificáveis. E as outras palavras? A que se referem? Eu sei que nós vamos ter um você e um ela, né? E você tem os pronomes funcionando como objeto. Se eu já descobri a posição sintática em que a palavra que é o sujeito aparece, há uma grande possibilidade do você aparecer na mesma posição sintática, do ela aparecer na mesma posição sintática. Então, você vai, aos poucos, descobrindo quais são essas palavras. E aí você completa todo o quadro pronominal, você já sabe o que significa. E a primeira palavra? Essa primeira palavra de Manx, da língua Manx, dessas frases em Manx, o que ela significa? Que outras informações nós temos ali em português que aparece como uma palavra em Manx? Eu acho que são os marcadores, professor, de acentuação, no caso, se for uma frase declarativa, uma frase interrogativa, eu acho que deve ser isso. Isso, como é que o português faz isso? Pela entonação, né? Então, você me ama é uma afirmação. Você me ama é uma pergunta. Então, o português marca isso com traços de entonação. Já no caso do Manx, ele tem um léxico para isso, uma palavra. Ele usa um termo para mostrar essa função. Então, é exatamente nessa direção. Essa primeira palavra tem uma função sintática.
Isso você vai ver em várias línguas do mundo, né? O caso, por exemplo, das declinações em latim. Você tem as funções sintáticas aparecendo em forma de caso, né? Então, você tem uma terminação para mostrar uma função sintática. E aí você consegue rapidamente fazer a tradução. Ela me ama, você a amou. Como fica? Perguntaram se o tempo verbal é marcado. O tempo verbal é marcado, mas não é marcado no verbo, como a gente está acostumado em português. Então é esquisito falar de tempo verbal. Você tem o tempo da oração, né, da frase, mas ele não é verbal. Ele vai aparecer como um termo independente, né? Mas é claro que isso vai mostrar o tempo da ação e a ação é o verbo. Então, de qualquer forma, é um tempo verbal. Como é que você traduz? Ela me ama, você a amou. Como é que fica? Opa, Alcione, já temos o primeiro aqui. Ela me ama e você a amou. Legal. Vamos lá, não sejam tímidos. Pode colocar. Muito bom. Vamos ver o gabarito aqui. Tem gente que já acertou. Olha aí. Você a amou. Então você veja, os problemas apesar do nome problema em português parecer uma situação ruim, difícil, complicada, é isso que você vai ver no significado lá do dicionário, né? Ele é um termo técnico dentro das Olimpíadas de Linguística para significar uma situação que você não sabe como resolver, mas que você pode aprender e se divertir com ela. Então, você vai ouvir muito falar de problema de linguística. Esse problema não é uma situação ruim, como você está vendo aqui. E esses problemas funcionam como uma proposta científica. Por que uma proposta científica? Porque a ciência trabalha justamente observando e analisando as coisas do jeito que elas são. Então, ela não tem uma postura prescritivista. Eu não posso dizer, a língua deveria fazer isso, ou deveria ser assim. Não, eu tenho que analisar a língua do modo como ela se apresenta. Por isso, todos os manuais de introdução à linguística vão fazer a comparação do linguista com um biólogo, ou com um botânico, por exemplo. O botânico vê uma planta, e ele não pode dizer, essa planta deveria ser assim, ou deveria ser assado, né? Então, você não vê uma postura de um botânico tentando padronizar. Nesta floresta, todas as plantas são samambaias. Nessa floresta, todas as plantas são mangueiras, ou jambeiros, né? Ou coqueiros, seja lá o que for. Não existe essa padronização. O estudo científico, ele busca a evidência, a diversidade. A Olimpíada de Linguística trabalha com isso, né? Com essa transdisciplinaridade. Então, você pode ter problemas de linguística em todas as áreas onde a linguística atua, que nós já vimos que é em todas as áreas que tem linguagem. Então, essa diversidade disciplinar também mostra a diversidade linguística. Cada língua tem a sua cognição, ela lexicaliza termos e noções que nós não fazemos em português. Então, cada língua que você descobre num problema é uma porta para um universo de outras culturas, de outras formas de pensar, de outras formas de ver o mundo. Então, línguas indígenas, línguas de sinais, línguas de imigrantes. Quando você pergunta a grande parte do povo brasileiro que língua se fala no Brasil, você vai ter uma resposta quase unânime. É português. Mas aqui mesmo, dentro do nosso território, nós falamos cerca de 180 línguas. Mas a nossa população, isso é tão esquecido que o Brasil é tomado como um país monolíngue. E o monolinguismo é quase um mito. Nenhum país do mundo é monolíngue. Não existe nenhum local do planeta em que se fale apenas uma língua. Só que outras línguas são, por diversos aspectos sociolinguísticos, elas são
minorizadas, né? Então, elas não entram como língua oficial, elas têm pouco falante, as línguas têm pouco poder político e por isso não são ensinadas. A escola tem um grande papel nisso. Então, a língua ensinada na escola adquire um status muito diferente, no nosso caso é o português. E a linguística, a Olimpíada de Linguística, ela trabalha justamente trazendo essas línguas para a escola, por isso a hashtag lá em cima, linguística na escola. E se você procurar por linguística na escola, ou divulgação linguística também, você vai ver muitas iniciativas nos últimos 6 meses. Essa hashtag surgiu para mostrar que a linguística precisa adentrar ao ambiente escolar, sem preconceitos, sem opressões, mostrando toda essa diversidade. E os problemas linguísticos autossuficientes, eles trabalham com essa intuição linguística, com esse raciocínio, com esse conhecimento de mundo. Tudo isso sem precisar conhecer as línguas específicas que o problema trata e sem precisar ter conhecimento de teorias específicas, teorias linguísticas, formas altamente rebuscadas de nomenclatura, por exemplo. Então, você não precisa, basta você olhar o problema, raciocinar, descobrir. Então, você nunca tem uma simples analogia para descobrir qual é a solução do problema, mas sim você vai buscando a resposta, investigando o que está ali acontecendo. Então, mais um problema, rapidamente. Esse você consegue fazer sem muita ajuda. O Futoshiki é como o tradicional Sudoku, mas envolvendo desigualdades. Então, aqui nós temos um Futoshiki de 3 letras. M, N e N, né? Seguindo a regra. Cada consoante só pode aparecer uma vez em cada linha, em cada coluna, né? É a regra do Sudoku também. E a desigualdade, que você vê ali, marcada por aquele símbolo, funciona como uma boca. Então, a consoante do lado aberto da desigualdade ali, ela vai ser articulada mais na frente da boca do que a consoante da parte fechada. Então, você veja que isso aqui é um problema fonético. Por isso o nome é Futoshiki fonético. Mas eu não estudei fonética. Eu não sei o que é uma alveolar nasalizada, eu não sei o que é... não tem problema. Você vai pronunciando. E ali você consegue. Então, na primeira linha, você já tem uma consoante, só faltam 2. Quais são as que você coloca ali? Passa num papel, rapidamente. Se você consegue. Você completando a primeira linha, a coluna do meio também já fica mais fácil. Sabendo que ele não vai se repetir nenhuma consoante na coluna, você também consegue descobrir. Agora você deve estar aí balbuciando. Seu microfone está fechado, mas você está... Eu quase consigo escutar daqui, mas eu tenho certeza que você está fazendo esses sons. E a pergunta é, qual é a consoante que você vai colocar naquele quadradinho cinza que está ali, no canto inferior direito? Respostas no chat ou no microfone. Qual é? Letra A. Letra A seria um M. Outras alternativas? Alguém discorda? Pode usar o chat, pode abrir o seu microfone. William apostou na N. N. Mais alguma opção? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Só não vale chutar. Esse você não precisa chutar. Esse você precisa apenas pronunciar. Como é que a gente resolve isso? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que reconhecer a ordem das consoantes. O que está mais na frente? M, N ou N. Então, se você pronunciar, você vê que M, você pronuncia com os lábios, né? Os lábios se tocam. Na.
pronuncia na, né, ni, na. Então você tem a língua pressionando ali uma parte do céu da boca, ainda na frente, mas um pouco mais atrás que os lábios. Ele logo atrás dos dentes, aquilo que chama de alvéolo, né? Essa parte engelhadinha da boca. E o NH, nha. O que acontece com a sua língua? Quando você pronuncia, ela encosta lá atrás da boca, né? Ela sobe. Então você tem essa ordem, MNNH, como uma ordem de anterior, mais na frente da boca, para posterior, mais no fundo da boca. E aí fica NH, é o que você vai completar ali na última. Então todos vocês erraram. Basta completar, pode. Se você É porque você não está pronunciando. Lembra que a consoante para o lado aberto da desigualdade, ela é mais na frente da boca. E aí você tem como resposta a letra C. Querem dificultar um pouquinho? Esse é um Futoshiki fonético 5x5. Não vai dar tempo da gente responder, mas está aí. É possível. O que eu quero mostrar para você é que o mesmo problema pode ter vários níveis de dificuldade. Então, na Olimpíada, nós temos várias fases. A primeira fase é uma fase com problemas muito mais simplificados para pessoas que nunca tiveram conhecimento de como funciona. Então, esse seria, por exemplo, um problema de primeira fase. Então, esse aqui, você já tem uma questão um pouco mais rebuscada, mas ainda assim possível de ser colocado na primeira fase. Veja que foi usado na primeira fase em 2013. Né? A Olimpíada Brasileira de Linguística, na sua primeira fase, ela funciona no aplicativo. Então, você pode baixar o aplicativo, ter acesso à prova. Essas provas anteriores também estão no site. Se você joga Olimpíada Brasileira de Linguística, lá você tem todas as provas de todos os anos. É muito interessante você investigar, se divertir com isso. Esses problemas de linguística desenvolvem competências, né? De empolgação, de curiosidade, você querer descobrir o que está sendo colocado ali em questão. A perseverança, que às vezes não acerta, às vezes você empaca pelo meio do caminho, né? Uma certa resiliência. E você tem que encontrar um caminho alternativo. Então, desenvolve também criatividade no trato com a língua. E você veja que criatividade é um traço estritamente linguístico, né? Nós não reproduzimos apenas sentenças que nós já ouvimos. Se fosse assim, nós falaríamos poucas frases, porque a gente sempre ouviu menos sentenças do que nós temos capacidade de criar. Então, a criatividade linguística, de você produzir infinitos enunciados com um número finito de dados, é característica também, vai aparecer dentro dos problemas. Então, como é que o povo que fala essa língua resolveria esse problema? E aí, por fim, a precisão, né? A precisão de você encontrar uma resposta que caiba. Você veja que neste processo de estudo das línguas, também é assim que se formam as gramáticas, né? Você vai descobrir a gramática de uma língua. A gramática no sentido de funcionamento, não no sentido de gramática como prescrição. Essa língua deveria ser assim. Não. É uma gramática de funcionamento. É uma gramática de uso que os problemas linguísticos nos expõem. Então, aqui você tem sintagmas em Tajik, ou Tajik, língua do Tajiquistão. Esse você consegue resolver rapidinho. Me ajude, por favor. Então, você está ali, você tem uma escrita no alfabeto cirílico, você não sabe o que significa, mas você tem as traduções em português ali. Então, nós temos um bom amigo do seu vizinho, um vizinho do seu bom amigo, um bom vizinho do seu amigo. O que significa cada uma dessas palavras? Me ajude. Por onde você começa? Os problemas de linguística, em geral, na primeira vista, eles dão um certo sentimento oceânico. Você olha e você não sabe nem por onde começar. Né? Esse sentimento de não saber por onde começar é muito bom, porque você tem múltiplas possibilidades. Você não tem um caminho trilhado na mata. A mata está fechada. É você quem vai desbravar, é você quem vai descobrir esse caminho. Por onde você começaria? Rapidamente. Não sejam tímidos.
Você já viu. Eu acho que é necessário observar como funciona a estrutura sintática, né, dessa língua. E pela minha percepção aqui, eu acho que as frases, não sei, devem ser de trás para frente, não tenho certeza. Mas eu acho que essa palavra Shankorn, eu acho, significa amigo, porque nas Olha duas só. últimas frases o amigo está no final e essa palavra está no início da palavra. Você Isso. deduzir isso aí. Eu vou pegar o seu gancho e substituir só uma palavra. Eu não diria estrutura sintática, esse é um termo, vamos dizer, bastante avançado. Eu quero descobrir a ordem da língua. Qual é a ordem que está aparecendo? Será que é a mesma do português? Será que a primeira palavra é um, a segunda é bom, ou bom amigo, e a última é vizinho? Será que isso está acontecendo? Qual é essa ordem? Possivelmente não é a mesma do português. Diga. Professor, eu tento olhar as palavras que se repetem, é bem básico isso. Mas eu olho lá o imo, que se repete como aí eu dou uma olhada do lado e eu vejo que se repete Chancorn, eu não sei, o XAMCORN, que se repete como amigo. Eu vou tentando olhar uma lógica visual para me situar, para não ficar tão perdida. Depois eu me concentro naquilo que realmente, na questão sintática, tal e tal, mas primeiro eu olho as coisas que se repetem lá, que se repetem aqui, do outro lado. Ótima intuição. Se concentre nas regularidades. Esse é um bom caminho para você começar. Um excelente caminho. Inclusive, já vou abrindo aqui. Ó. Verifique as semelhanças, né? E observe a ordem. Aquilo que nós já tínhamos falado. Então, quais são as semelhanças? Será que ela está do avesso, de trás para frente? A ordem em Tadic é o contrário do português? Vamos ver as semelhanças. O que nós temos de semelhança aqui? Entre a primeira e a segunda frase. Pegue pontualmente. Não olhe o quadro geral, dá o sentimento oceânico, mas olhe pontualmente. Extrai um dado e olhe. Entre a primeira e a segunda frase, o que você tem se repetindo? Bom amigo? Bom amigo. É a única coisa que está se repetindo, né? Porque você tem ali um sintagma diferente embaixo, né? Embaixo é um vizinho. Um vizinho do seu bom amigo. Um bom amigo do seu vizinho. Mas bom amigo aparece nos dois. Então, qual é em Tadic esse sintagma que está se repetindo? Vou ajudar e já vou colorir. Pronto. Ali. Bom amigo. Mas eu ainda não sei a ordem. Não sei se está escrito bom amigo ou amigo bom. Em Tadic. Né? Veja que em português nós aceitamos as duas ordens. Um bom amigo e um amigo bom. Né? É claro que nós temos nuances semânticas diferentes, mas nós aceitamos as duas, o que não acontece em inglês, por exemplo. Né? E aí você começa a levantar hipóteses. Entre a segunda e a terceira, ou entre a primeira e a terceira, o que você tem se repetindo? Veja que na terceira você não tem bom amigo. Você tem o quê? Você tem um bom vizinho. Então você tem um termo, mas não tem o outro. Isso é uma chance de você descobrir qual é a ordem. Que aí você vai descobrir qual é o termo que você está procurando. E aí, qual é o bom e qual é o amigo? Você consegue descobrir? Pode escrever. Olha aí, legal. A Amanda já levantou que a primeira palavra da segunda e da terceira frase seria um. É uma boa hipótese. Vamos testar. Por que não acontece na primeira frase? Ela aparece numa ordem diferente. Israel fez uma proposta aqui que o bom seria a segunda palavra desse sintagma, né? Ou seja, uma ordem contrária ao do português. Por quê? Porque aparece no terceiro. Então, no terceiro nós temos um bom vizinho. Veja.
Aqui eu destaquei a palavra amigo, né? Eu não fui a palavra bom, mas eu descobri a palavra amigo. Então, amigo é o que está colocado em verde. E aí? Continue levantando suas hipóteses. O que você acha que é essa palavra final? Eu não sei pronunciar em Tajik, mas seria como se fosse o imo. Algumas opções. Você pode ter um artigo ali. Então, você tem o im, né, em português. Você pode ter um substantivo vizinho, que também aparece nas 3 sentenças. E você pode ter ali um pronome possessivo, né? O seu também aparece nos 3. Como é que você resolve isso? Israel está levantando a hipótese que pode ser o seu. Por quê? Porque em algumas línguas, geralmente nas frases não tem pronome. Ou, quer dizer, os artigos. Então, acho que talvez nessa não tenha artigos também. Talvez. É uma hipótese a se investigar. Legal. Se você tem conhecimento de outras línguas, você faz essas inferências, né? Mas uma pessoa que realmente não tem, é monolíngue, só fala português, como ela poderia encontrar um outro caminho? Talvez o lugar, não é? Você veja que esse imã aparece sempre no mesmo lugar. O aparece no mesmo lugar. Seria com um? Não sei. Mas o seu também aparece no mesmo lugar. Ele está sempre no segundo sintagma, se você perceber. Nós temos 2 sintagmas, né? Um bom amigo do seu vizinho, um vizinho do seu bom amigo e um bom vizinho do seu amigo. Ele sempre aparece no segundo sintagma. Então, a colocação também, a ordem pode ser um bom caminho para você descobrir. Então, aí está. E aí ficou fácil, não é? Qual é aquela palavra? A primeira palavra da segunda, da terceira frase? Vizinho. Vizinho. Muito bom. Vizinho. Mas e cadê então o artigo? Aí entra naquilo que o Israel, eu acho que foi o Israel que abriu o microfone, comentou. Nessa língua você não vai ter uma expressão lexical, uma palavra para designar. Então, com certeza, eles vão ter alguma forma de fazer esse indefinido, né? Então, porque é um pronome indefinido, eles vão ter essa noção, mas eles não precisam de uma palavra para isso. Como eu não conheço a língua, esse não faz parte, essa é uma questão que não faz parte desse problema. Aqui, resolvido está. E a última parte, eu quero que você esteja acompanhando comigo o tempo todo, que nós estamos aprendendo línguas aqui, não a proficiência de uma língua, mas aprendendo características linguísticas de uma forma lúdica, né? Então, os problemas de linguística, eles trabalham com isso, com o fascínio, com a surpresa, com a chamada ao desafio. Você vê uma coisa que você nunca tinha visto e de uma maneira diferente. Eles trabalham com a sua autonomia, porque é um aprendizado que você faz o seu caminho, né? Você utiliza a sua criatividade. Isso melhora a sua autoestima. Quando você consegue resolver um problema, você se sente muito bem, né? Você se sente capaz. E se eu consigo resolver esse problema, eu também consigo resolver questões na minha língua. Então, essa autoestima, não existe uma maneira de você medir, mas ela é perceptível em sala de aula quando você começa a trabalhar com os problemas. E ali o professor, ele vira realmente um facilitador, né? Ele deixa aquela posição de detentor do conhecimento, que é uma característica de todas as metodologias ativas, então essa também pode ser incluída como uma metodologia ativa, e todas as metodologias ativas deslocam esse papel do professor, não mais como um detentor do conhecimento, porque o problema é autossuficiente. O aluno pode pegar e resolver sem nenhuma ajuda do professor. A questão cultural também é bastante significativa nos problemas, porque você está o tempo todo aprendendo sobre a cultura de outros lugares. Esse é mais um tipo de problema. Nosso tempo já está quase no fim. Eu quero deixar ainda um tempinho para as perguntas. Então, acho que esse aqui vai ser o último que a gente resolve.
Aqui é uma questão semântica. Você tem a semantografia, é um sistema universal, supostamente universal, de símbolos. E ele imaginou que seria, o seu autor, né, o Charles Bliss, imaginou que seria compreensível para todas as pessoas, independente de sua língua materna. Então, alguns problemas tratam disso, com a superação da barreira linguística, né? E aí, ele imaginou que você, olhando para esses símbolos, saberia o que significa. E ali você tem as traduções em ordens aleatórias. Então, cintura, ativo, doente, lábios, atividade, soprar, ocidental, alegre, chorar, saliva e respirar. Muito rapidamente, por onde você começaria a resolução desse problema? Se a sua resposta é não sei, ótimo. É esse o caminho. Não sei. Vou descobrir. O que você começaria organizando? Ou inferindo? Chutando? Por exemplo, quando eu vejo doente, eu imagino uma pessoa deitada, uma pessoa em repouso, o que esse segundo símbolo me remete. Então, eu vou associando cada palavra a um possível símbolo. Legal. Ótima maneira de começar. É por aí mesmo. O que mais? Rapidamente, vamos lá, nosso tempo está terminando. Eu acho que é tipo o que ele falou e me remete um pouco aos antigos emojis, né, que a gente usava com os símbolos do teclado do telefone, né? Então acho que remete meio que a semelhança com o que indica, né, a palavra. Legal. Mas eu ainda não consegui estabelecer nenhuma, mais ou menos. Vamos lá, mais uma pessoa. Outra forma de iniciar. Tem muitas formas de iniciar. Então, os dois que falaram até agora iniciaram olhando os símbolos e imaginando sentido para esses símbolos. Outra forma de começar seria por onde? Professor, na minha percepção, eu levaria em consideração o que os meninos falaram sobre a gente associar os emojis, as emoções, essas coisas, mas também os símbolos que se repetem, né? Tipo, esse, digamos, que é o mais básico de se repetir, como a Jasmine falou, essas formas triangulares, essas formas como se fossem acentos, né? E ver como eles são colocados em determinado, digamos assim, de um jeito ele é usado de uma forma, do outro já é completamente diferente, pode ser uma, digamos assim, um sentimento progressivo ou regressivo, de doente para já para alegre, para soprar. Eu acho que eu levaria em consideração isso também. Legal. Uma boa hipótese. Então você percebe. A colega que falou agora levantou a questão que existem 3 acentos, vamos colocar assim, nas figuras. Então você tem um acento como se fosse voltado para baixo, um voltado para cima, um Vzinho, né? Um voltado para baixo, como se fosse uma cabaninha, e alguns desenhos que você não tem acento nenhum. São 3 tipos. Se você olhar as traduções, você vai ver que algumas traduções também são parecidas. Ou estão ali meio dentro do mesmo campo semântico. Já estou dando muita dica. O que atuam dentro do mesmo campo semântico? Estão ali palavras, significados mais próximos. Tem alguma coisa correlacionada. Eu não Alegre. sei, aquela primeira figura parece meio que um nariz, um olho e uma sobrancelha. Então, meio que na minha cabeça eu tinha estabelecido que essas bolinhas menores, elas representam um olho. Só que nessa segunda figura eu associei a soprar. Então, no caso, a bolinha representaria uma boca. Então, estou em dúvida.
Legal, eu acho que é um ótimo caminho para você começar. Parece mesmo um nariz e uma boca, não é? Você veja que nas traduções você tem que tipo de palavras aí? Vamos tentar um outro caminho. Além do campo semântico, por exemplo, chorar e saliva. O que eles têm em comum? É um líquido. Líquido. Expelir Legal. Então, são atividades diferentes, mas você tem todos os dois usando líquido. Olhando as traduções, você tem verbos e você tem substantivos. Quais são os verbos que nós temos aí? Soprar, chorar e respirar. Soprar, chorar, respirar. Então, verbos, você pode não utilizar essa nomenclatura de verbos. Você tem atividades, você tem ações. Você pode chamar do que você quiser. Mas você consegue agrupar isso numa categoria. E você tem coisas que são seriam substantivo, nome das coisas, né? Cintura, por exemplo. E você tem adjetivos. Você tem 3 tipos de significação na própria tradução. Quando você olha para os desenhos, e aí você vai tentando fazer uma correlação. O primeiro está muito parecido com nariz e boca mesmo. O que você faria com nariz e boca? Olha para a tradução, nariz e boca. O que tem a ver? Respirar. Respirar. Você pode respirar pelo nariz e a boca. Então eu poderia inferir que esse tiozinho voltado para baixo seria um verbo, uma ação. Vem com outros, vê se dá certo. Eu não sei se dá certo, porque são 4 verbos, ou 3 verbos, e tem 4 imagens com esse símbolo. Ótima forma. Conte, vamos lá, vamos contar. Então, Mas o virado para cima tem 3, então pode ser esses. Virado para cima seria ações executadas. Tipo, respirar. Seriam os verbos. então, o que seria a segunda imagem? Nós já entendemos que essa bolinha é uma boca. O que seria essa? Esse símbolo parece um tio. Soprar. Soprar. Mas aí soprar é um verbo, né? Ele deveria Acho que ter, é então... saliva. Então você tem saliva. Água da boca. Certo? Se aquele Sim. símbolo significa água, que outro você tem que significa água? Dativa. Como? Então, o que tem O antepenúltimo. Que tem o vizinho de verbo, tem o símbolo da água ali. Isso. Água para baixo. E o movimento da lágrima para baixo. Né? O Carlos está dando um palpite que é chorar. Que aí você tem um olho. Veja que o olho é diferente da boca. O olho tem um pontinho no meio. A boca não. Então, a água do olho que escorre. O que é isso? Chorar. Chorar. Então, eu acho que confirma ali que esse símbolo acima da boca é um verbo. Né? Esse virado para baixo, parece uma cabaninha. Então, você tem respirar e chorar. São 2 verbos. Você consegue já encontrar o último. Qual é o último verbo que nós temos? Respirar. Que seria o primeiro símbolo, eu acho. Primeiro é respirar, o antepenúltimo é chorar. Nós temos mais um verbo, qual é? Soprar. Soprar. Como é que eu sopro? Com a boca. Então, procura o símbolo da boca. Procura
Sexto. Em cima do símbolo da boca, aquela cabaninha, né? Um sinalzinho, um V virado para baixo. E aí você chega à conclusão de que o último símbolo da direita, em cima, é soprar. Então, boca, o vento, uma direção. Soprar. E assim você consegue construir... Professor, diga. Então, as que têm setinha são as que indicam ação, né? Então, são os verbos. O coraçãozinho é alegre. Eu acredito que seja alegre, né? Legal. Muito intuitivo, né? Um coração para o alto e você veja que não está virado, não tá, o símbolo não está virado para baixo, ele está virado para cima. Ele é tipo um Vzinho, né? Então, isso aí virou uma atividade. Ou um adjetivo, na verdade, né? Alegre. Alegre, muito bem. Se tivesse virado para baixo, seria o quê? Seria alegrar. Seria um verbo, né? E aí você consegue, assim, descobrir todos os outros. Vamos na ordem? Então, lá em cima, à esquerda. Nós já sabemos que é respirar. O segundo, Saliva. saliva. O terceiro, Lábios? não. Lábios, você tem que ter o símbolo da boca. O símbolo da boca. O segundo de baixo, o segundo da linha de baixo é lábios. Isso. Boca em cima e embaixo. É os lábios. Não sei o terceiro. O quarto, o que você diria? Quarto símbolo. O quinto símbolo. Vamos lá. Pode falar, Esther. Já levantou a mão. Acho que o quinto é cintura. Cintura. Ótimo. Cintura. Então você veja, nosso tempo já está bem no finalzinho. Eu quero mostrar que nós não chegamos à tradução de todos, mas você entende como funciona. Então você vai construindo inferências, construindo pistas. A última coisa que eu queria mencionar a vocês é essa questão do espírito olímpico. O que é a Olimpíada, o que ela traz como cultura, né? Que cada área tem o seu encantamento. A biologia tem o seu encantamento, a física tem o seu encantamento, e a linguística também tem o seu encantamento. Então, é preciso que a gente resgate esse encantamento das línguas, esse fascínio pela diversidade de línguas e culturas e modos de falar. Também também desenvolvemos a autonomia do aprendizado. Você pode aprender sozinho, você pode aprender com alguém, você pode aprender com as línguas, mesmo que você não as fale. E você pode desenvolver esse gosto pela descoberta de novas culturas, pelo florescimento, né, do conhecimento de novos lugares, de novas formas de ver o mundo, né? Esse espírito olímpico diz respeito a isso. Esse problema não vai dar tempo, ele é bem divertido, ele não vai dar tempo da gente resolver. Eu quero só passar para aquele que ficamos de resolver. Quem é que tinha feito uma proposta? Quem tinha feito uma proposta? A Esther tinha respondido. Esther, você coloca no chat, por favor, qual é a sua proposta? Ou pode falar também, mas eu acho que falar vai ser bastante difícil, que ninguém fala albanês. Você pode escrever no chat, se você não estiver por aí. Enquanto ela escreve, eu já aproveito para fazer minhas considerações finais. Tá ali a Esther. Então, não. Mas você passou perto. Eu queria já fazer minhas considerações finais. Queria agradecer de público ao Bruno, a Cíntia, ao Rodrigo, que me ajudaram
a montar esse slide. Esse é um slide que a gente apresenta também para as pessoas da própria Olimpíada, e eu estou trazendo aqui para vocês. E dizer que nós estamos à disposição. Eu faço parte da comissão organizadora do evento no Brasil, e estamos à disposição. Se você quiser aprender mais, tem muita coisa no site. É uma área muito encantadora, de muita descoberta, e está aí uma oportunidade para você descobrir outros mundos e outras culturas. E era isso que eu tinha para hoje. Obrigado. Eduardo, quero te agradecer, mas antes eu quero reparar um erro meu. Eu esqueci de apresentar o título, embora você tenha apresentado. Eu acho importante eu enfatizar aqui, né, que o trabalho que se apresentou hoje intitula-se Olimpíadas de Linguística, uma proposta científica para uma aprendizagem lúdica, está aí no slide. Eu peço desculpa por essa gafe, tá bom? Pessoal, vamos abrir agora um pouquinho para quem quiser fazer alguma pergunta, pontuar alguma questão, mas eu já queria de antemão, Eduardo, agradecer demais a sua gentileza em aceitar assim tão em cima da hora o convite, né, e nos proporcionar esse momento de leveza também, de diversão, na verdade, né, diversão com algo que a gente ama muito, que é a nossa língua, tá bom? Então, eu que agradeço, fico muito feliz com o convite. Fica aberto, então, se vocês quiserem participar, podem abrir o microfone e a câmera, senão pode ser só pelo chat também, tá bom? Professora e professor Eduardo, antes de tudo eu quero dar bom dia a todos. E, assim, foi a primeira vez que eu ouvi falar que existia uma Olimpíada de Linguística, né? E eu já estou dentro de uma universidade. Então, assim, eu acho, assim, uma proposta incrível. Eu achei incrível, eu realmente estava colocando aqui no caderno e falando que nem uma doida, a minha família em volta, assim, essa aí endoidou. Essa já pirou de vez, a pandemia o isolamento já enlouqueceu essa daí, mas nem liguei, continuei aqui. E, assim, muito legal, muito divertido, e foi a primeira vez que eu vi uma possibilidade de mostrar a ciência, a lógica da língua numa sala de aula, porque eu acho extremamente importante que a gente não fique só no gramatiquês, entendeu? A literatura é maravilhosa e tudo mais, só que a língua é uma ciência, e é incrível, e é fantástico, e hoje em dia a gente não vê esse fascínio mais. A gente acha que a língua é algo acabado e que não há descoberta, isso é horrível, né? Então, eu acho que eu me empolguei, mas, assim, achei incrível, achei muito legal, e acredito que traz uma proposta para dentro das escolas, inclusive de ensino fundamental, ensino médio, deveria ter vamos dizer assim, um alcance maior, né? A gente gostaria muito que tivesse, e eu acho que é uma coisa para se pensar, né, no futuro próximo. Obrigado pela intervenção. Queria dizer que esse é um sentimento comum de todas as pessoas que descobrem. Eu descobri a Olimpíada em 2017, eu já estava afastado para o doutorado, eu achei tão encantador que eu mudei meu projeto de doutorado, para você ver como ele é encantador. Eu estava pesquisando outra coisa no doutorado, então eu mudei para trabalhar com as Olimpíadas de Linguística, e realmente é uma atividade extremamente desconhecida, então já fica de público o meu pedido que vocês divulguem, que vocês façam circular a informação. Eu gosto muito da área da linguística, sempre gostei, desde que descobri, e a Olimpíada funcionava desde 2011, eu vim descobrir em 2017. Então, esse lapso de tempo aí, ela ficou muito circunscrita a São Paulo. Você pode verificar no histórico, eu fiz esse histórico para o meu trabalho de doutorado, e ela ficou bastante circunscrita a São Paulo. Então, hoje eu tenho uma missão pessoal de divulgar a Olimpíada, especialmente para a região norte, que nem nas escolas, nem na universidade, e em muitos lugares ela é totalmente desconhecida. Então, obrigado pela sua intervenção, é um sentimento comum de todos nós. E um encantamento também.
Alguém mais gostaria de pontuar alguma questão? Pediram aqui, Eduardo, para você enviar o gabarito das questões. Eu vou deixar com a professora Fernanda o slide, que aí o slide já ajuda a responder. Mas todas as provas você encontra no site, em PDF, e com o gabarito. Mas o interessante é você não olhar o gabarito. Lutar, tentar descobrir, quebrar a cabeça mesmo, desenvolver essa resiliência e descobrir as coisas por você. Esse é o encantamento da Olimpíada. Mas, claro, todos os gabaritos também estão no site. Mas tente fazer sem um gabarito, essa é a ideia. A Alcione pontuou aqui no chat. Eduardo, podes incluir nos dados sobre a Olimpíada a OBSMA, Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, que ocorre há 10 anos. Ela é bienal. Ai, calma aí que pulou aqui. Ela é bienal e tem como uma das categorias a produção de texto em diferentes gêneros, além de produção de vídeos e produção de projetos de ciências. Interessante, né? Eu não conhecia, não. As Olimpíadas Científicas, eu não falei muito sobre elas, mas como a linguagem está em todos os lugares, também a linguagem faz parte de todas as Olimpíadas, né? Claro que diferentes linguagens. A de linguística vai tratar especificamente sobre as línguas, mas, por exemplo, a Olimpíada de História do Brasil, eles têm que escrever a história de pessoas, fazer biografia de pessoas desconhecidas da história. Essa foi a atividade final ano passado, 2 anos atrás, na verdade. E a linguagem aparece em tudo, né? Então, o desenvolvimento de termos, por exemplo, quem gosta de fazer a análise de léxico, de dicionário, você encontra esse tipo de trabalho em outras Olimpíadas. Então, no Brasil, são mais de 30 Olimpíadas, e todo ano vão surgindo novas. É difícil até de acompanhar quais surgiram. E eu tive a oportunidade de conhecer muitas delas durante esse período de 4 anos aí. A Gesley colocou aqui já o link do site para acessar o site da Olimpíada Brasileira de Linguística, quem quiser. Obrigado. Uhum. Obrigada, Gesley. Ninguém mais? A gente tem vários colegas da área aqui participando. Professores, não fiquem tímidos, quem quiser pontuar alguma coisa. Eu fiquei bastante impressionada também, Eduardo, porque acho que tem uns 3 anos que você me pediu para aplicar a prova, né? Mais ou menos. E eu também não conhecia, assim, já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia de fato, assim, a proposta da Olimpíada. E aí, o que eu reparei, assim, é que o público mesmo que se inscreve, né, tinha muitos inscritos, e como não é algo obrigatório nem nada, assim, a participação ainda é muito pequena, né, mesmo para aqueles que conhecem. Não sei se você talvez pudesse falar um pouco disso, se já existe projeto de escolas envolvidas nisso, de inscrever os alunos, se existe algum tipo de parceria nesse sentido ou não. Sim, a Olimpíada, especificamente de linguística, não funciona com o envolvimento necessário e obrigatório da escola ou do professor. O próprio estudante vai ao site, ele se cadastra e ele participa. Isso é bom porque você pode facilitar o acesso, mas também é ruim porque não ajuda a comunidade escolar. E aí nós temos participações pulverizadas no Norte. Por exemplo, eu soube de uma participação em 2013, de uma pessoa de São Gabriel da Cachoeira, né? Em Manaus, a única escola que eu soube que abraçou como uma iniciativa da escola foi a Escola da Polícia Militar, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, em que vários alunos participaram. Foi uma iniciativa levada pelo professor. Então, quando o professor assume esse papel de divulgação da Olimpíada, muitos alunos abraçam, mas quando um aluno só vai participar, a sua comunidade, a sua escola não abraça. Então, é importante que mais e mais professores conheçam a Olimpíada e possam levar esse projeto para as suas salas de aula, para as suas escolas, e divulgar para outros professores também. É uma iniciativa extremamente desconhecida, e eu acho interessante
que em locais onde ela é muito tradicional, por exemplo, eu citei a Rússia, né? A Rússia, a Bulgária, essas iniciativas já abrem outras portas. Eu descrevo isso com mais detalhes na tese. Por exemplo, na Rússia você não precisa, se você tiver uma pontuação em Olimpíada de Linguística, lá a Olimpíada de Linguística é uma das que tem um dos maiores status. Ela funciona como vestibular. Então, quem tem medalha de ouro em Olimpíada de Linguística, você pode adentrar a universidade sem prestar o vestibular. Então, hoje, no Brasil, apenas as universidades de São Paulo têm isso que chama de vaga olímpica. Essa vaga olímpica são vagas destinadas a ganhadores, medalhistas de Olimpíadas, especialmente Olimpíadas internacionais. E uma coisa interessante é que no Brasil, como ainda, apesar da divulgação, da difusão das Olimpíadas, isso ainda não virou uma cultura dentro do Brasil, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, vários alunos que fazem Olimpíada no Brasil escolhem estudar nos Estados Unidos porque também você marca ponto para admissão em universidades americanas. Então, é um estudo que vale a pena ser feito. Eu não achei nenhum estudo sobre isso, esse rastreamento de onde estão os medalhistas das Olimpíadas. Eu achei apenas um da Olimpíada Regional de Química do Rio Grande do Sul. Os medalhistas dessa Olimpíada, a grande parte deles estão em universidades conceituadas, desde a Federal do Rio Grande do Sul a universidades americanas, o MIT, e várias outras, Yale, e, enfim, quando a Olimpíada Científica começa a fazer parte da cultura de um povo, de uma nação, isso tem grande reverberação para a comunidade escolar. Então, é um movimento que eu vejo que só tende a crescer. Então, nós temos muito a crescer, muito a desenvolver isso aqui no Brasil ainda. Além de ter sido uma delícia, né, eu acho que foi bastante importante para o grupo de alunos do PIBID, porque a gente tem discutido muito abordagens de ensino e tal, né, ainda naquela coisa bem antiga de apresentar os problemas de uma abordagem tradicional, discutindo os documentos desde o PCN até a BNCC e tal, e ainda fica muito assim, na abstração, né, da mente dos alunos, como a gente pode lidar com a língua de uma maneira diferente. Então, acho que a Olimpíada ajuda muito a ilustrar isso também para os alunos que estão em processo de formação docente inicial, né, como a gente pode trazer esse tipo de abordagem da língua para a nossa própria língua em sala de aula, né, que, na verdade, o que se espera é isso, que a gente traga a intuição dos alunos para a análise da língua que eles já dominam, na verdade, né. Então, eu sempre falo com eles, assim, a grande dificuldade do professor de língua portuguesa é compreender que, diferentemente dos professores de outras áreas, eles não estão ensinando algo que é totalmente novo, né? Os alunos já entram dominando aquilo. Então, o que a gente tem que trabalhar? É a sistematicidade, é o olhar mesmo intuitivo dele, é levantar hipóteses, chegar a determinadas sistematizações, né, e trazer o aluno para ser mais ativo nesse processo. Então, eu acho que foi muito, muito bom mesmo, e encaixou direitinho com o que a gente também tem discutido um pouco nos nossos encontros de formação. Então, eu queria te agradecer muitíssimo, eu também aprendi muito, eu também fiquei brigando muito com aqueles cadernos, quando você me pediu para aplicar, e assim, acho que em conjunto a coisa fica mais leve, assim, foi muito bacana. Então, queria te agradecer de novo, né, por esse momento, tá bom? Tá bom. Pessoal, eu só queria deixar bem enfatizado que, apesar de trabalhar com línguas estrangeiras, os problemas que trabalham com línguas desconhecidas das pessoas que resolvem, a intuição atua para a língua portuguesa também, né? Então, melhora nossas aulas tanto de língua estrangeira, pela autoconfiança, você é professor de inglês, por exemplo, ou de outra língua estrangeira, como as aulas de língua materna, de língua portuguesa, porque todas essas noções também são aplicadas. Então, você, utilizando os problemas, você pode chegar por outro caminho, não prescritivo, não normativo, mas chegar na mesma noção de gramática. Então, a noção de gramática está permeando todos esses problemas
de linguística, e é muito interessante como você consegue fazer o aluno perceber que ele tem essa gramática internalizada, ele coloca para fora, ali numa intuição, no chute, naquilo que ele acha que não sabia, mas ele... E é interessante como isso funciona nas aulas de língua materna. Tem 2 mãos levantadas, Fernando, não sei se ainda temos tempo. Travou um tiquinho aqui, Eduardo. Se você puder repetir o finalzinho do que você falou, travou um pouquinho. Tudo bem. Eu falava que ele funciona tanto para a língua estrangeira quanto para a língua materna, porque os problemas de linguística trazem à tona essa gramática intuitiva que o aluno tem, ele não sabia que tem, ele olha para o problema, eu não sei, mas ele vai se dedicando e ele vai descobrindo e ele vai externalizando esse conhecimento que está implícito nele, né? Essa gramática. Então, chegamos a uma gramática não pelo conceito prescritivo, normativo, uma gramática tradicional, mas por meio de uma gramática internalizada. Eu acho que essa é a beleza da Olimpíada. Exatamente. É bem que o Hermes colocou aqui, que vai ao encontro do teu título, né? Que a Olimpíada ajuda também a aproximar os estudantes de uma abordagem científica de forma lúdica. E não ficar naquela posição passiva, né? De receber algo que já está pronto, algum conceito que já está constituído, que torna tudo abstrato, né? Então, acho que é isso. Nós fechamos, então, o nosso segundo webinário. Agradeço a participação de todos, tá bom? E conto também com a divulgação de vocês para o webinário do mês que vem, né? Toda terceira sexta-feira do mês, a gente vai, ao longo de todo o ano, espero, trazer pessoas, né, professores, colegas, que tratem de temas que a gente não tem oportunidade de tratar no cotidiano, né, da universidade, ou mesmo do PIBID, e lembrando, gente, que a proposta dos webinários é que a gente abra para o público externo, né, então que não fique fechado ao PIBID, então peço que vocês intensifiquem mesmo as divulgações, porque como vocês já tiveram oportunidade de ver no mês passado e nesse mês, são temáticas muito importantes, então a gente tem colegas que estão trazendo, assim, trabalhos e palestras maravilhosos, então vamos divulgar para que outras pessoas tenham oportunidade também de crescer um pouquinho e aprenderem um pouquinho mais, tá bom? Agradeço a todos, desejo a todos um final de semana maravilhoso, todos fiquem em casa, com saúde física e mental, tá bom? Abraços virtuais em todos.